A paz do Senhor a todos. Tenho algo muito importante da parte de Deus para falar com os irmãos. Está lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, que diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então o maligno, ele não é o leão. O leão na Bíblia é o Senhor Jesus, pois lá em Apocalipse está escrito que ele é o leão da tribo de Judá. Mas o diabo, ele age como um leão, como um predador que quer destruir a sua presa. Então, ele procura não aqueles que estão no meio da manada, não aqueles que estão no meio do grupo. Pelo contrário, ele procura aqueles que estão mais afastados. Ele procura aqueles que estão fracos e doentes, pois não consegue acompanhar o bando. Ele procura aqueles que estão desapercebidos, que se distrai enquanto vai fazer alguma coisa, o bando se locomove e ele fica para trás, distraído. Então o que acontece? O leão, ele é astuto. O leão, ele é um oportunista. Ele não vai no meio do bando, seja de boi, seja de búfalos. Ele sabe que se ele for no meio do bando, ele vai levar coice, ele vai levar chifrada. Os búfalos sabem se defender. Os bois sabem se defender, né? As ovelhas. Eles dão chifradas. Para o quê? Para afastar o predador. Então, ele não vai no meio do bando. Ele vai naqueles que estão desapercebidos, ele vai naqueles que estão fracos, que não estão ali no meio do bando, no meio da manada. Assim também age o diabo, gente. Tem muita gente que não acredita no diabo, mas o diabo, o maligno, vamos falar assim, ele está pronto para destruir a nossa família, destruir os nossos sonhos, a nossa vida. E ele procura aqueles que estão longe de Deus, aquelas pessoas que não oram, aquelas pessoas que não leem a Bíblia, ou não frequentam os cultos no meio da semana ou aos domingos. A pessoa, ela está longe do bando. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e de ouvir a palavra de Deus. Como a pessoa vai ter fé se ela não procura estar em um culto para ouvir a palavra de Deus? Então, gente, quando você olha para a vida dos apóstolos, eles estavam sempre em comunidade. Você vê Pedro, a história do apóstolo Pedro, ele estava junto com os irmãos. Você vê a história do apóstolo Paulo, ele frequentando os templos, ele frequentando as casas, que eram as primeiras igrejas. Quando você vê a história de Jesus, Jesus se retirava para orar, mas o Senhor Jesus estava sempre perto dos discípulos, estava sempre pregando com o povo, para o povo. Então, gente, a igreja do Senhor Jesus, principalmente nesses últimos dias, tem que estar mais unida. E o maligno, ele tem essa estratégia de dividir para conquistar. Ele quer causar divisão no meio da família. Filho para um lado, esposa para o outro, o marido fora de casa. Por quê? Porque ele sabe que destruindo, ele sabe que separando, ele consegue destruir. Assim também é no meio da igreja. Ele quer que os irmãos estejam fracos na fé, a ponto de não frequentarem os cultos, de estarem longe dos irmãos, aonde um pode ajudar o outro, orando, dando uma palavra, tomando da Santa Ceia da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, é essa a intenção do maligno, é dividir para conquistar, semeando intrigas, discórdias, semeando fofoca. Tudo para quê? Com objetivo. Tudo para quê? Tudo para um propósito de dividir, porque dividir ele consegue aproveitar a oportunidade e destruir. Mas nós vamos se reunir como igreja. E o próprio Senhor Jesus disse, falando da igreja, o próprio Senhor Jesus falando, ele disse assim: as portas do inferno não
prevalecerão. Vou dizer melhor, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. É muito importante você frequentar os cultos aos domingos, por quê? Porque é o dia onde os irmãos estão reunidos para buscar a presença de Deus, ouvir da palavra, aconselhar uns aos outros, né? Conversar uns com os outros, ter comunhão uns com os outros. Então, o maligno ele quer dividir. Busque a Deus, esteja presente nos cultos, nas reuniões e não caia na cilada do maligno. Pois o maligno, ele quer separar, quer dividir para conquistar. Então vamos abrir os nossos olhos. É a palavra de Deus que está nos ensinando a ser sábios, a ser vigilantes, para não cair na cilada do maligno. Ele está em nosso derredor. Por que em nosso derredor? Alguém já se fez essa pergunta? Porque ele está em nosso derredor e não ao nosso redor? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Porque os anjos do Senhor acampam ao lado daqueles que o buscam e o temem. Então, se você teme a Deus e se você busca a Deus, os anjos do Senhor estão em volta de você para te proteger contra os ataques do maligno. Mas se você se afasta de Deus, mas se você se afasta da presença de Deus, prefere mais um filme do que estar em um culto, prefere mais ficar no celular do que uma oração, você está se distanciando e virando presa fácil para o maligno. Mas nós, que somos sábios e vigilantes, vamos estar reunidos com a igreja, vamos estar sempre perto de Deus para que Ele possa nos proteger contra as investidas do maligno. Amém? Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, a paz.